É um prazer estar aqui com vocês hoje, podendo contribuir um pouquinho com a minha experiência, poder conversar com vocês. E eu acho muito importante esse contato, né, da psicologia, dos estudantes de psicologia aí com as demais áreas, com as possíveis áreas de atuação depois que vocês se formarem. Então, eu quero agradecer bastante o convite de vocês. Obrigada, nós que agradecemos. Meu nome é Giovana. Meu nome é Heloísa. E eu sou a Aline. E nós somos estudantes de psicologia do 5º ano da Unicebrado. E hoje vamos apresentar uma entrevista com a psicopedagoga Neuma Barros. A nossa entrevista, ela tem como principal temática a psicopedagogia e a psicologia escolar dentro das instituições. A Neuma, ela é de Taubaté, ela é mestre em psicologia escolar, especialista em psicopedagogia, neuroeducação e informática aplicada à educação. Como experiência profissional, ela já atua nas clínicas psicopedagógicas, clínicas psicopedagógicas há 15 anos, e ela é psicopedagoga institucional em uma rede de escola privada, professora de graduação e pós-graduação, e ela tem uma atuação escolar como coordenadora pedagógica. Neuma, o que te motivou a escolher a sua profissão? Olha só, eu tenho um histórico de graduação bem aí às avessas, vamos dizer assim. A minha graduação é em Ciências da Computação, aí pela Unesp de Bauru. Só que eu sempre gostei de estar ligada à área de educação, de aprendizado. Eu gosto de contar a experiência durante a faculdade como uma forma de ter uma renda. Eu dava aula particular de matemática. Eu adorava dar aula particular de matemática. E aí, com a formação, eu sou bem velhinha, tá, meninas? O que acontece? Eu saio e tá aquele boom da informática nas escolas. Então, foi aonde eu me formei e fui trabalhar em escola, dando aula de informática. Então, começou com aqueles cursinhos de Word, Excel, PowerPoint para os alunos. E aí, depois que eu vim, eu me tornei coordenadora aí, pedagógica de informática nas escolas, que foi uma experiência que eu fiquei por 8 anos em São Paulo. Foi quando eu terminei a minha estada lá em São Paulo como coordenadora pedagógica. Aí eu vim para Taubaté, e foi em Taubaté que eu fui procurar para trabalhar em escola e não consegui. E aí eu fui fazer a psicopedagogia e já convidada para dar aula na graduação de psicologia e pedagogia. E daí para frente eu fui me apaixonando. E aqui em Taubaté eu tive a oportunidade de ser voluntária numa associação de síndrome de Down, que foi aí também um dos grandes marcos na minha vida, de abraçar, cada vez mais acreditar na inclusão escolar, acreditar na ajuda dessas crianças. O meu mestrado foi em alfabetização de síndrome de Down, então foi um caminho que foi indo aí, a psicopedagogia veio, mas já atrelada a essa paixão pela inclusão. E isso nós estamos falando de 2003, 2004, ainda era muito difícil a inclusão, as escolas, mesmo tendo uma LDB mandando, né, nós não tínhamos, porque não tinha o preparo. É bem difícil, né, meninas, a gente tá aí participando, não era como é hoje. Então, o caminho foi esse. E tem um caminho também do meu coração, que eu atuo bastante em clínica, e esse caminho do meu coração, quando eu fui fazer neurociências, foi porque eu tenho alguém na minha família com déficit de atenção e hiperatividade. E aí eu quis ajudar. Hoje
posso falar que 90% dos meus pacientes aqui de clínica são crianças indicadas pelo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, é uma área que eu me dedico muito, adoro estudar funções executivas, e aí é um trabalho que eu desenvolvo aí há 15 anos já, dentro da inclusão e dentro aí dos transtornos de aprendizagem. Legal. Muito bom. A segunda pergunta que a gente achou muito importante fazer é para você comentar um pouco mais qual é o papel do psicopedagogo nas escolas. Então, como que se dá esse seu trabalho? Como é que funciona? Conta um pouco mais para a gente. Olha só, é muito triste o que eu vou falar para vocês. A psicopedagogia não é reconhecida como profissão, infelizmente. Ela tem um trâmite de votação, aprovação desde 1980. Eu acompanho, né, a Associação Brasileira de Psicopedagogia. Então, o que vai acontecer? A gente tem até concurso público para as escolas públicas para psicopedagogo, dando aula, ajudando, né, aí no AEE, que são as salas de educação especial, o atendimento. Mas ela não é profissão. Então, hoje, um grande sonho, pensando aí nas duas áreas, era a gente ter uma equipe multidisciplinar dentro das escolas. É o ideal. E muito importante, por que eu falei dessa não aprovação da profissão nessa pergunta que você me fez? Porque existe um olhar de que um está tomando o lugar do outro, sobrepondo, não é. O que o psicopedagogo tem? O psicopedagogo, o objeto nosso, o grande objeto, é como o indivíduo aprende. E quando eu falo indivíduo, eu estou falando em todas as faixas etárias. A gente pode trabalhar com idoso também. Então, eu posso trabalhar, eu já trabalhei por 2 anos e meio dentro de um instituto de psiquiatria infantil. Então, vamos pensar que o objeto é isso. Quando eu falo em aprendizagem, eu falo que para um indivíduo aprender tem a parte de comunicação, que muitos fonoaudiólogos é o grande eixo deles. Eu tenho a parte emocional da criança. Então, principalmente quando eu falo em função executiva, controle inibitório dessa criança, esse controle de raiva, de impulso, as emoções que influem como eu aprendo, que é a área grande da psicologia. Só que o psicopedagogo precisa conhecer tudo isso e outras coisas. Os processos todos, os teóricos, toda a parte de aprendizado. Só que eu conheço, o meu objeto é o aprendizado. Se eu detecto a emoção, eu tenho que mandar para um psicólogo. Então, hoje, dentro aí, quando a gente pensa na psicologia escolar e na psicopedagogia, eu acho que os dois vão olhar a aprendizagem, mas por prismas, eu adoro essa palavra, diferente. O prisma é diferente, porque aí vai estar muito mais o psicólogo escolar envolvido nessa emoção, nessa saúde mental da criança, o que está acontecendo, a vulnerabilidade de muitas crianças que não aprendem. Hoje, quando a gente pensa no grande Brasil, o psicólogo vai olhar muito essa questão hoje de bullying, essa questão hoje de realmente falta de alimento. Hoje as crianças, nós estamos vendo o quanto nós temos aí de índice de maus tratos, né? Então, isso tudo é emoção, e isso tudo a criança vai levar para a escola para aprender. E eu acho que o psicólogo trabalha isso na criança, o psicólogo escolar, e o psicopedagogo vai trabalhar as técnicas, as estratégias de estudo. Eu acho que isso que tem que ficar muito claro, e que em grandes centros, aí já quando a gente pensa na rede privada, é o grande caminho das equipes multidisciplinares. Conseguir, meninas, era o que você... Quando eu não conseguir responder, vocês vão... Ah, mas não, mas e aí? Pode?
Não, foi perfeito. E também você acabou falando já a terceira pergunta, que qual a diferença entre o trabalho do psicopedagogo e do psicólogo no ambiente escolar e educacional. Então, eu acho que já iniciou, né, para esse assunto. Eu quero só completar que antes a nossa atuação na escola era bem assim, olha, eu vou detectar. O psicólogo escolar detectava crianças com problema de comportamento, a criança agressiva. Eu acho que hoje o grande olhar, tanto do psicopedagogo quanto do psicólogo escolar, é preventivo, é de identificação e estimulação precoce. E esse olhar hoje, não só da minha criança, mas sim da minha equipe pedagógica. Muitas vezes nós temos que apoiar também os professores. Então, hoje, com essa pandemia, o que eles tiveram que se reinventar, então, a atuação dessa saúde mental também do professor, que é professor ou professora, mas também é pai e mãe. Então, esse olhar é muito importante. Então, hoje eu vejo o grande olhar, que a gente não pode clinicar, mas eu posso identificar, tanto quanto psicólogo, quanto psicopedagogo, nós temos instrumentos que são possíveis de ser aplicados como rastreio dentro das escolas, e é essa, acho que, a grande sacada, a gente trabalhar precocemente e estimular. No meu caso da psicopedagogia, eu consigo pegar a criança de 4 anos que está ali começando e começou a me dar problema com memória, ou não tem diagnóstico, vamos estimular? O que a professora pode fazer de um exercício com a sala toda estimulando? O que a gente pode fazer de orientação para ir para casa? E aí a gente estimula. Eu acho que muitas vezes a criança não tem nenhuma patologia, é um momento que ela não está conseguindo aprender. E aí a gente consegue reverter vários quadros. Então, eu acho que é esse grande olhar, tanto do psicólogo quanto do psicopedagogo. Então, Nelma, eu acho que você já falou a quarta pergunta, mas acho que seria bom a gente dar uma incrementada, né? Que é como a psicopedagogia se relaciona com a psicologia escolar. Eu acho que é essa comunhão, e eu ainda gostaria de trazer, tá? É uma defesa muito grande da Simone Capellini, aí da Unesp de Marília, pertinho de vocês, em Bauru, que é o fonoaudiólogo educacional. Eu acho que temos que trabalhar essas grandes áreas dentro da escola. Eu acho isso muito importante, esse cuidado, porque cada um vai, realmente, eu vou voltar com vocês, cada um vai atuar aí nas necessidades. Eu tenho criança que, muitas vezes, a psicóloga trabalha, identifica o que está acontecendo emocionalmente com essa criança e nem precisa do psicopedagogo, porque isso já se sanou, era só emocional. As crianças que realmente vão precisar dessa equipe multidisciplinar apoiando são as crianças que vão depois ter um transtorno mesmo de aprendizagem. E é muito importante essa equipe também dentro da escola, auxiliando os professores no manejo, no lidar na sala de aula com as crianças. Então, cada especificidade, vamos lá, uma criança com autismo tem um trabalho totalmente diferente, tanto no aprendizado, quanto nesse manejo do dia a dia, que é o emocional dela, de uma forma. A criança com TDAH é outra. A criança com transtorno opositor é outra. Então, e a gente vai vendo a necessidade de atuação das áreas em cada momento específico ou em conjunto todo mundo. Então, é importantíssimo. Eu acho que hoje as escolas só tendem a ganhar tanto as crianças, as famílias, quanto a equipe pedagógica, quando pode contar com esse apoio.
é importante porque é diferente. É diferente quando eu tenho um paciente aqui na clínica e eu vou à escola fazer orientação, do que eu ter um profissional o tempo todo dentro da escola à disposição deles. Então, por mais que a escola me permita assistir a aula com a criança que eu acompanho, é um momento, é uma horinha, não é aquele acompanhamento da rotina diária. Então, volto muito a defender a equipe multidisciplinar aí dentro da escola. Com certeza, muito importante mesmo essa conjunto, né, de profissionais que vão ajudar cada um na sua área ali, na sua parte, para realmente melhorar o bem-estar de vida, né, emocional, todo uma junção. E a gente pergunta para você também, o que você acredita ser mais importante a ser realizado na escola? Eu defendo muito a educação infantil, porque todos os grandes marcos de desenvolvimento ocorrem ali nesse período. Vamos pensar na criança até 7 anos. Então, se intervir muito nesse período, se a gente conseguisse identificar precocemente, trabalhar com essa criança, trabalhar com a equipe, como um conjunto. Então, a criança não é só da professora de sala de aula. A criança, ela é da professora de educação física, da professora que vai ficar ali na hora da saída, é da pessoa que faz a limpeza da escola. A criança, ela é da escola. Eu acho que temos que pensar em todos como um agente. Então, isso é muito importante. Quando a gente pensa qual um grande olhar aí. E essa atuação, porque nós temos as janelas de oportunidades acontecendo muito nessa época. Então, se eu tenho uma criança geneticamente predisposta a ter aí algum transtorno de desenvolvimento, neurodesenvolvimento, eu minimizo quando eu começo essa estimulação mais cedo e com toda a equipe juntos. Por isso o papel nosso dentro da escola. Olha, eu vou trabalhar, um exemplo, vou trabalhar a letra A. Poxa, na educação física a gente pode fazer os grupos com a letra A, começando o nome dos grupos com a letra A. A gente pode brincar que as crianças se desenham e depois tem que montar a letra A. Então, a gente tem como todas as áreas eu privilegiar na educação física, seja o movimento, o conteúdo dele, mas estar auxiliando o professor. Quando eu falo em estimulação, é o grupo todo trabalhando, porque eu vou privilegiar a criança de receber sensorialmente por várias vias a mesma informação. Frequência maior, variada de estímulos, eu estou privilegiando cada vez mais a memória e o aprendizado dessa criança. Então, por isso que eu falo para vocês, eu acredito bastante nessa faixa etária. Porque quando você pega uma criança, não mais criança, mas um pré-adolescente com 12 anos, e ele mal escreve o nome dele sem ler, isso é uma realidade muito grande no Brasil. O quanto já foi perdido para ele. Sendo que se a gente atuasse preventivamente, cada vez mais no período de pré-escola, a gente ia conseguir auxiliar cada vez mais essas pessoas, esses adolescentes que não conseguem, que vão chegando lá na frente sem o aparato necessário. Realmente está muito presente mesmo na nossa realidade, muito mais do que a gente imagina. E relembrando aquilo que você trouxe para a gente, Nelma, na questão de não ter, né, esse reconhecimento da psicopedagogia, já acredito que isso seja um grande desafio para você. O que mais você elencaria aí de dificuldade, desafio dentro do seu trabalho nas escolas? Eu acho que um grande desafio, aos poucos, as escolas estão, porque elas precisam de ajuda.
Então, hoje, a graduação, seja de psicologia ou da pedagogia, não fala mais. Quando eu dava aula em 2006, na graduação de pedagogia, eu lembro que tinha disciplina de 1 ano, são 2 semestres, de leis de inclusão. Eu tinha 2 semestres de transtornos de aprendizagem. Então, não é que você saía, mas você saía pelo menos tendo uma noção, o que é, o que essa criança tem. Então, um desafio, eu acho grande, anterior à escola, que é a formação. Que eu falo para as professoras, olha, eu não estou aqui em nenhum momento para te criticar, estou aqui para te abraçar e te ajudar. Porque eu sei que você precisa dessa informação. Então, a abertura que eles têm, muitas escolas falam, nossa, não vi a hora de você chegar, né, para me falar como que eu vou trabalhar com essa criança. Então, quando eu penso na minha atuação da clínica para a escola. Então, eu acho que um desafio e que a gente tem cada vez mais quebrado é esse. Eu acho que todas as profissões, a fonoaudiologia, a psicologia, tem que ter esse olhar com o que está ali na ponta. Porque ela, a professora, muitas vezes a escola sabe mais da criança do que a própria família. Porque a família deixa lá 7, 7h30 e vai buscar 6, 7 horas da noite. O período integral estendido, né, para trabalho. Então, a gente tem que ter essa escuta. Eu acho que a gente tem que ter essa humildade, a palavra certa é humildade. Essa humildade para que a pessoa que está ali do outro lado, precisando de ajuda, se sinta segura em pedir ajuda. Então, um grande desafio, eu acho que é esse, essa postura, essa valorização, porque o nosso objeto é a escola, é a aprendizagem da criança. Um outro grande desafio é a família, muitas vezes. Então, muitas vezes você precisa dar um suporte emocional para essa família. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, é difícil para um pai e para uma mãe, isso quando eu estou falando em diagnósticos já de neurodesenvolvimento, e pegar aquele filho que ele sonhou, que ele idealizou, e a gente muitas vezes começa pela psicopedagogia dar a notícia, olha, não é bem assim não, não é nada assim. E aí, o quanto essa família, essa aceitação, esse processo que a família passa aí, muitas vezes de um luto desse conceito dessa criança esperada, a gente precisa atuar, ajudar, porque aí essa família também ela é muito importante. Gente, a clínica é 1 horinha por semana. Em alguns casos extremos, 2 horas por semana. Então, o quanto eu preciso aí, como você me perguntou, o grande desafio é eu conseguir integrar esses 2 grandes núcleos, né, 2 grandes ambientes, que é a escola e a família, para engajar um trabalho. Porque quando isso engaja, a melhora é muito rápida e a olhos vistos. Eu falo rápida mesmo, sabe? Às vezes, em 3 meses, você consegue, após você fazer um diagnóstico multidisciplinar, você começa a ver, aí a família dá aquele... Porque o processo é muito difícil, tanto para a escola, que tem uma expectativa e é na escola que detecta, tá? Por isso que a gente precisa ver que muitas vezes é ali, essa escuta é importante. Aí a família passa por aquele momento de vários profissionais, de muita coisa, muita angústia, e a hora que você tem e trabalha, e eles fazem junto com vocês, acreditam, junto com os terapeutas, nossa, é a coisa mais linda. Os relatos, as fotos, quando você uma coisa deliciosa, dislexia. Então, quando a criança tem aquela dificuldade, você vê aquele sofrimento, a criança com 8 anos mal sabe falar o alfabeto e não consegue.
Aí de repente a gente fala, nossa, aqui tá escrito pato, e brilha o olho. Gente, não tem preço. A família filma, te manda, a gente chora todo mundo junto, porque não tem como não chorar. Então esses ganhos são muito importantes para nós. Eu imagino. Grande desafio. Esse realmente. E é o que nós passamos na nossa profissão. E isso é muito importante. Então, são esses dois núcleos. A criança, vamos pensar, por mais que seja uma criança de adoção, ela tem uma história genética, ela tem uma história, ela tem. Não adianta, a família existe, seja o núcleo que está hoje cuidando dela ou não. Então, a gente precisa ter essa informação, e não dá para dissociar a criança da escola. Né? Ela é um todo que chega aqui no consultório para a gente. Certo. E ainda mais agora, né, nesse momento que a gente se encontra todo mundo em casa, a questão da escola ainda está mais afastado. Ainda assim, né, principalmente as particulares, tem a questão da aula online, eu acredito que seja bem mais próximo das crianças em relação às escolas públicas, né, onde muitas vezes mandam as atividades para casa, às vezes tem aquela aula online, mas eu acredito que é um distanciamento maior, né. Então, frente a essa questão, Nelma, eu queria te perguntar que conselho aí você poderia dar para os pais, para os responsáveis, para que eles pudessem melhorar o estímulo, né, do desenvolvimento das crianças dentro de casa nessa questão aí da pandemia. Olha, a primeira coisa, e isso está até num documento que foi editado em março da Sociedade Brasileira de Pediatria, e ele é um documento com algumas orientações pautadas em neurociências. Olha, rotina. Até hoje, com todo esse período de pandemia, eu tenho alguns pacientes, quando é avaliação, tem que ser presencial, eu não consigo fazer, eu preciso olhar a criança, né? Fazer a leitura corporal, está sendo presencial, mas eu tenho vários que têm, né, os pais mais idosos, ou que eu tenho criança sindrômica, que está sendo atendimento online. Então, olha só, nós estamos em julho, quase finzinho, né? Eu tenho criança que vai fazer o meu atendimento 2 horas da tarde de pijama. Não pode. A rotina, quando eu falo dessa criação da rotina, é isso. Não é para fazer a aula, seja da escola, seja a sua terapia na cama, segurando o celular. Não é para fazer de pijama. A gente precisa recobrar organicamente. Nós precisamos dessa rotina. Para o meu cérebro continuar na linha dos horários de alimentação. Isso é fisiológico. Então, eu preciso ter isso bem instalado. Então, a hora que eu vou acordar, tudo bem, sábado e domingo é sábado e domingo, vamos acordar mais tarde, mas não deixar a criança ficar até tarde na cama, fora. Olha, então, faz para a criança o quadrinho da rotina dela. Isso é fundamental. E, nesse momento também, negocia com os pais, porque eu tenho vários pais em home office, que hora que eu estou usando o computador, a hora da aula, dos pais que têm a possibilidade, principalmente das crianças menores, de estar mais ou menos perto, ajudando. As crianças de 3, 4, 5 anos precisam dessa presença do pai. Então, de novo, a gente precisa mexer na rotina de todo mundo para ter uma supervisão de alguém. Eu acho que quando a rotina, ela é muito trabalhada. Eu trabalho muito com TDAH, muito com crianças ansiosas, porque a rotina me prevê, eu consigo saber o que vai acontecer e o que eu tenho que fazer, qual o meu papel dentro daquele núcleo. Então, rotina, rotina, rotina. Primeira palavra para vocês. Dentro de casa, a família pode ajudar muito na estimulação da criança. Chegou lá, a mãe está arrumando o armário, principalmente da criança, vamos arrumar a gaveta, ou vai guardar a roupa que passou, que lavou. Separa por cor, vamos separar os shorts todos dessa cor. Eu vou estar estimulando a criança em seriação, classificação.
com compras, criança que está em fase de escrita, vamos escrever o nome, me ajuda a fazer a lista de compra. A criança usando sempre a autonomia, pensando assim, eu posso dar autonomia para minha criança fazer um bolo? Opa, vai alguma coisa no fogo? Desde que eu não vou pôr a minha criança em risco, eu tenho que dar essa autonomia. Eu estou trabalhando planejamento, eu estou trabalhando organização. E eu acho muito importante, eu falo isso muito para as famílias, tudo que eu faço em casa, na rotina de casa, ela é generalizada para a escola. Então, arrumar uma gaveta e eu usando as cores vai me ajudar a criança a arrumar o estojo dela, muitas vezes, ela separar o que é o lápis de cor, o que é a canetinha. Então, o pai fala, mas como? Eu falei, então, você está ensinando ela a classificar, seriar. Então, a família, muitas vezes, não tem essa noção, e isso é muito importante, saber que tudo que eu posso fazer e dar essa autonomia com segurança para a criança, eu estou estimulando. Eu não preciso comprar nada, não preciso... Hoje é um momento que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem em casa, e a gente pode fazer tanta coisa, tanta brincadeira com a criança em casa. Isso é muito importante. A criança que já está começando a ler a receita, ficar perto de você para fazer, mexer na massa, ajudar a fazer. Estou fazendo um pão, alguma bolachinha. Vamos fazer bolacha de nata, que é uma bolacha que a massa permite você modelar. Vamos fazer hoje bolacha só de letrinhas. Vamos fazer gelatina, gente, que é tão fácil. A mãe só esquenta ali. Forma de letrinha. Nelma não tem forma de letrinha. Faz na assadeira e recorta as letras para servir com a criança. Então, eu estou trabalhando cor, estou trabalhando gustação dessa letra. Olha, e eu vou ter que fazer gelatina mesmo, né? Para casa, um exemplo. Então, dentro da minha rotina, sem sacrificar, não pode ter essa conotação de sacrifício. Mas sacrifício no sentido assim, nossa, mais uma coisa que eu tenho que fazer? Não, tem que estar engajado para ficar gostoso com a criança. Então, brincar de circuito, brincar de esconder palavras na casa, ou brincar, outro dia eu estava vendo uma escola que estava trabalhando cores em inglês. E a criança tinha que buscar pela casa um objeto da cor yellow. E saía cansada da tela, correndo. Eu achei o máximo, gente. É muito cansativo ficar assim como nós estamos, dependendo da faixa etária. Então, a professora movimentou. Gente, são brincadeiras. Então, dá pra gente fazer, dá pra família brincar também de algumas coisas que a escola propõe como atividade e a gente engajar todo mundo em diversas brincadeiras. Tem muitos jogos de quem eu sou, aquele que você coloca na testa a palavra, que o outro não. Então você está vendo o que está na minha, eu estou vendo o que está na sua testa. Mas eu não sei o que está escrito na minha. Gente, isso você brinca com vários. É pequenininho, a gente faz desenho, vai lá, recorta desenho de avião, de fruta, não precisa. A criança que não sabe ler, dá para brincar também. Dá para brincar com filho adolescente. Dá para a gente fazer bastante... ter bastante opção, e aí sempre não precisa gastar. Eu acho que isso é muito importante também, com o que a gente tem na mão. Obrigada, Nelma, foi muito interessante, você trouxe informações muito enriquecedoras, porque eu acho importante a gente fazer essa entrevista, porque a gente consegue conhecer um pouco mais como é a prática, né? Porque na graduação a gente aprende muito na teoria, então como deve ser, como é a atuação na teoria, né? Então, saber sobre a prática, saber sobre a experiência de anos, eu acho que às vezes é muito mais enriquecedor do que ficar apenas na teoria, né? Então, muito obrigada pelas suas informações, foi muito legal e espero numa próxima poder estar fazendo outro vídeo. Com certeza. Obrigada, Nelma, por essa entrevista maravilhosa, viu? Eu quero agradecer a vocês
me colocar à disposição, porque eu acredito nessa transmissão. O conhecimento não pode ficar só comigo, o conhecimento é nosso. Então eu me sinto muito feliz e podem contar comigo sempre que vocês quiserem. Obrigada. Muito obrigada. Agradecemos a atenção de todos e até uma próxima. Tchau!